Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o fluxo de caixa. O fluxo de caixa é um dos demonstrativos contábeis muito importantes para que a gente avalie como que anda a saúde do nosso negócio. Da mesma forma que quando nós precisamos entender como que está a nossa saúde, nós recorremos a um check-up, que é uma bateria de exames clínicos, laboratoriais e de imagem que permitem a gente saber se a nossa saúde está boa, se não está boa, aonde que a gente precisa melhorar. O fluxo de caixa junto com o demonstrativo de resultado do exercício, o balanço patrimonial, são esses instrumentos, esses relatórios, essas ferramentas que permitem a gente entender a viabilidade, a rentabilidade, a lucratividade e como que o nosso negócio está se comportando a curto, médio e longo prazo, ok? Se você se interessa por esse tema, gostaria de saber mais sobre as particularidades, as especificidades do fluxo de caixa, fique com a gente até o final desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos, realiza a sua agroinscrição aqui na Blue Farm e deixa aí o seu like, beleza? Vamos nessa? Então, a primeira consideração que eu gostaria de trazer aqui, quando a gente fala de fluxo de caixa, é que muitas pessoas dizem que o extrato bancário ele é necessariamente o seu fluxo de caixa, que basta você pegar no final de mês o seu extrato bancário que você vai estar olhando para o espelho do seu fluxo de caixa. Será que isso sempre é verdade? Eu te digo que não. Vamos dizer que para operar o seu negócio você utiliza 2, 3 contas bancárias, então você precisa realmente realizar o agrupamento de todas essas operações que acontecem nessas 3 contas bancárias para que você tenha aí um reflexo ou pelo menos uma proximidade do seu fluxo de caixa final. Vamos dizer também que você utilize um cartão de crédito, seja corporativo, seja pessoal, para poder realizar algumas compras aí para a sua empresa, para o seu negócio. Então, essas operações elas também não estarão registradas no seu extrato bancário. É preciso que você traga isso para o seu fluxo de caixa. Vamos dizer que você também movimente muito dinheiro, que você tenha um caixa no seu negócio em espécie. Então, esse valor que está em caixa, ele também não está representado no seu extrato bancário. Vamos dizer que você fez uma venda para um cliente e solicitou que esse cliente repassasse esse valor diretamente para um fornecedor seu. Então, essa é uma operação típica também e não tão incomum que também você não estará sendo representado no seu extrato bancário essa operação. Então, veja que o fluxo de caixa ele não é uma simples e uma mera constatação do extrato bancário. O que as pessoas muitas vezes querem trazer, querem repassar, é a disciplina que pode se ter em um negócio de realizar todas as transações de entradas e saídas na conta bancária, que ao final do período você vai ter uma fonte de consulta, um local mais fácil, mais simples para você recorrer a esses valores de uma forma mais organizada e concentrada. Então, essa é uma consideração bastante importante. Até porque o fluxo de caixa ele está representado em um documento que nós chamamos de DFC, que é o demonstrativo do fluxo de caixa. E nesse DFC, nós já temos uma estrutura própria, onde nós temos as atividades de operação, nós temos as atividades de investimento e as atividades de financiamento do negócio. Então, nós temos um fluxo de caixa de operações, um fluxo de caixa de investimento e um fluxo de caixa de financiamento. Nós precisamos estruturar as nossas receitas e despesas conforme essas classificações. Então, por exemplo, ali nas atividades operacionais nós temos os pagamentos de fornecedores, os recebimentos de clientes, os pagamentos aí das despesas administrativas, pagamento das despesas comerciais, são exemplos então de operações que estão atreladas ao fluxo de caixa operacional. Quando a gente pensa, por exemplo, então nas atividades de investimento, quando a gente realiza a compra, aquisição de um ativo, ou quando a gente realiza o rateio dos dividendos, nós temos que alocar nessas atividades de investimento. E nas atividades de financiamento, quando a gente realiza o pagamento de uma parcela de financiamento, por exemplo, ou quando a gente realiza a integralização de capital, elas têm que estar alocadas como sendo operações de financiamento. Além disso, é importante a gente entender o conceito de fluxo de caixa livre, que é exatamente o que sobra
quando a gente paga o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa de investimentos. Então, quando a gente retira tudo isso, nós temos aí o fluxo de caixa livre do negócio. Além disso, pessoal, é importante que a gente entenda algumas particularidades, algumas características desse relatório. Entre elas, por exemplo, o fluxo de caixa contempla as entradas, as saídas e o fluxo de caixa livre, que nós falamos há pouco. O fluxo de caixa também tem um benefício muito próprio, que é uma facilidade em estimar o resultado do negócio, tendo em vista aí que os lançamentos acontecem no ato dos recebimentos e dos pagamentos. No fluxo de caixa também nós temos demonstrado como que o nosso caixa está sendo gerado, como que o caixa está sendo alocado e o nosso desempenho financeiro. Tudo isso avaliado num período de tempo, que geralmente é mensal, e o que nos traz aí um indicativo muito forte da performance financeira do nosso negócio. Além de avaliar, por exemplo, a nossa capacidade de pagamento, a nossa viabilidade de novos projetos e a nossa necessidade de caixa. E por que é importante a gente gerar caixa? É importante para a gente bancar as operações da fazenda, é importante para a gente cobrir e se precaver de alguns imprevistos que possam acontecer e também para que a gente aproveite oportunidades que possam surgir. E quando a gente pensa na reserva de caixa que nós temos que ter para ter uma segurança, a gente traz um número aqui que é mais ou menos 25% da sua capacidade de produção do mês. Então, se você fatura no mês, por exemplo, R$100.000, a gente recomenda que você tenha pelo menos R$125.000 de reserva de caixa. E quais são alguns pontos que nós temos que nos atentar, que a gente tem que ficar em alerta quando a gente pensa em fluxo de caixa e resultado do nosso negócio? Primeiro, exatamente que o fluxo de caixa não é resultado do ano. Segundo, que é totalmente possível a gente ter um fluxo de caixa positivo, mas um resultado negativo. Isso muitas vezes acontece quando a gente tem atuando ou drenando ali do nosso resultado operações ou custos não caixa, por exemplo, como depreciação e como morte de animais, que estão fazendo o nosso resultado ficar negativo, mas como eles não estão demonstrados no nosso fluxo de caixa, nós acabamos tendo um fluxo de caixa positivo. E o oposto também é possível, que nós tenhamos um fluxo de caixa negativo e um resultado positivo. Isso é muito característico, muito típico de quando a gente tem negócios que estão realizando muitos investimentos. Então, o saldo positivo que sobraria do fluxo de caixa, ele é utilizado em investimentos. A única coisa melhor do que a gente ter um fluxo de caixa positivo é você realizar a sua inscrição aqui no nosso canal. Eu conto com vocês, fiquem com a gente. O próximo vídeo nós vamos falar sobre demonstrativos de resultado financeiro. Eu espero que você tenha gostado. E Blue Farm, o agronegócio é o Brasil que já deu certo. Um abraço.